Olá pessoal, eu sou o Ed Queiroz, estou aqui com vocês. Quero trazer uma porção da palavra para o seu coração, nesta ocasião, no nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês um texto do Salmo 1, ou melhor, do Salmo 24, verso 1, que nos diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. A minha palavra desta ocasião, ela tem como objetivo te levar ao entendimento de governo absoluto de Deus. O absoluto governo de Deus, ele é tão real e ele é tão coeso que na maioria das vezes nós temos dificuldade de entender tudo isso. E eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto nesta ocasião. O texto do salmista, ele começa nos dizendo que do Senhor é a terra. Isso mostra para você e para mim a ideia de um governo absoluto, a ideia de um governo pleno, superior, majestoso. Deus, ele não governa apenas a periferia da sua vida. Deus, ele governa tudo. Deus, ele tem governo sobre tudo e todos. O texto nos diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Não existem coisas que está na terra que não esteja debaixo do governo de Deus. Por que eu estou dizendo sobre esse assunto? Porque é muito comum, e eu tenho ouvido muito pessoas me perguntarem sobre tragédias, sobre problemas, sobre dificuldades. Por que isso acontece? Por que aquilo outro aconteceu? E eu quero, nesta ocasião, te levar a entender que tudo está no governo de Deus. Não existe nada fora do governo dele. A palavra do Senhor diz que não cai uma folha, não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. Isso mostra um governo pleno, um governo absoluto. Se você está vivendo alguma dificuldade hoje, ela tem um governo de Deus, ela está debaixo de um governo de Deus. Você não está sofrendo por acaso, você não está sofrendo por forças malignas, por influência de uma outra situação. Tudo está debaixo do governo. Existem coisas nas nossas vidas que podem até estar dirigida por uma ação mal, mas debaixo do governo de Deus. Um exemplo é a história de Jó. Deus permitiu que Jó fosse afetado pelo mal, mas existia um governo, existia um domínio, existia uma soberania. O sofrimento estava na vida de Jó, mas debaixo de um controle, debaixo somente de uma permissão, não de um domínio absoluto. E é isso que você precisa entender. A sua vida está debaixo de um controle. O seu sofrimento está debaixo de um controle. A situação que você vive hoje, ela está debaixo de um controle e não de um domínio do mal. O domínio do mal não é absoluto sobre a sua vida. Absoluto sobre a sua vida é o governo de Deus. Entenda isso, querido. E Deus não só governa a sua vida, Ele governa a terra. Ou seja, tudo que está na terra está debaixo do governo de Deus. Ele está gerenciando tudo. Qualquer coisa adversa, um desemprego, uma enfermidade, um problema familiar, seja qual for a situação, ela está debaixo do governo de Deus. Você precisa entender isso. Existem muito na nossa mente, no nosso coração, um misticismo de que Deus perdeu o controle. Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle de nada. Tudo está debaixo do controle dele. E aí você poderia me dizer, mas pastor, por que existem tanta maldade? Por que existem tanta violência, sofrimentos? Tudo está debaixo do governo de Deus. O que a gente tem uma certa dificuldade de entender é o seguinte, que nós, mesmo estando debaixo do governo de Deus, nós temos livre-arbítrio, nós temos direito de escolha. E mesmo quando você escolhe fazer o mal,
não quer dizer que você não esteja debaixo do governo de Deus. Pode parecer um pouco complicado isso, mas não é. Deixa eu te dizer o seguinte, deixa eu te exemplificar isso para você entender melhor. Quando seu filho erra, ele deixa de ser seu filho? Quando seu filho erra, ele deixa de ser, de ter você como pai? Não. Essa é a questão do governo. Não é porque nós escolhemos fazer alguma coisa errada que nós deixamos de ter Deus no governo da nossa vida. Nós estamos debaixo de uma permissão. Nós estamos debaixo de uma permissão. Nós estamos debaixo me fugiu a palavra aqui, mas nós estamos debaixo de uma flexibilidade do amor de Deus. Deus foi flexível com você. Deus foi flexível com isso, com aquela situação. Mas tudo está debaixo de um governo. E uma outra coisa maravilhosa, que a Bíblia diz que o Senhor transforma as nossas maldições em bênção. Então toda essa situação que você está vivendo hoje, ela pode ser uma oportunidade de você viver uma bênção. A enfermidade, ela pode te aproximar de Deus. O desemprego pode te levar a um emprego maior. O seu choro hoje pode te dar sorriso amanhã. Então você percebe que tudo isso está debaixo do governo de Deus. E a parte B do texto diz o seguinte, a parte A diz o seguinte, do Senhor é a terra e tudo que nele existe. Então tudo que está na terra é do Senhor. A parte B diz o seguinte, o mundo e os que nele vivem. Então você percebe que debaixo do governo de Deus está o mundo e os que nele vivem. Deus não só governa o mundo, mas todos que estão no mundo. Então até o mal, até o diabo, até as forças malignas estão debaixo do governo de Deus. Entenda isso na sua alma, querido. Não fique visualizando o mal como se ele fosse um agente superior a Deus ou um agente que tivesse mais força do que Deus e pudesse lutar com Deus e vencê-lo. Não, ele está debaixo do governo. E tudo que está debaixo do governo é porque é inferior. Tudo que está debaixo do governo é porque existe uma influência superior ao governado. Então, quem governa é superior a quem é governado. Então, se tudo que há no mundo e os que vivem no mundo estão debaixo do governo de Deus, sua vida não é um acaso. As suas lutas não é um acaso. Os seus fracassos não é um acaso. Deus está no controle de tudo. Entenda isso. Sabe essa tragédia que você está vivendo aí? Sabe essa tristeza que você está passando? Sabe essa dificuldade que você está enfrentando? Está debaixo do governo de Deus. Deus não perdeu o governo de nada na sua vida. Entenda isso, meu querido. Coloca isso no seu coração, coloca isso na sua mente. Deixa de ficar absorvendo ideias erradas de quem Deus é. Deus é Senhor de tudo e de todos. Deus é governador, Deus é Senhor, Deus é absoluto sobre todas as coisas. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Então Deus, ele tem governo sobre tudo. Põe isso no seu coração, meu querido, minha querida. Sua vida não está fora do controle dele. Sabe por quê? Deus é Senhor de tudo. Deus governa tudo. Que Deus te abençoe com esta palavra. Coloca ela no seu coração, coloca ela na sua vida e viva essa verdade. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço do Ed Queiroz e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.